Alô, alô, Pats Nation. Aqui é o Kawhi Marim. Bem-vindos a mais uma semana do Semana Patriots Podcast. Estamos na semana 17, após uma jogada com os Chargers. Semana que vem temos o Bills. Estou aqui no estúdio com a minha querida Lara Magalhães. E aí, Lara, beleza? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Patriots. Olá, meus amigos Caio e Conca, que hoje estão fora do estúdio. Hoje sou eu e você, hein, Kawhi? Sim. Pô, Então, tá bom. lançar um oi pro nosso amigo Conrado, nosso amigo Caio, aqui no online. Como vocês estão hoje? Tudo bem? Beleza, tô aqui em São Francisco pro último Monday Night Football da temporada. Um abraço para vocês, meus queridos amigos, para você da Pets Nation. Esse é o programa de número 18, né? A gente está seguindo exatamente 18, o calendário da temporada regular. Aliás, depois teremos novidades. Semana que vem a gente conta as novidades e como será a partir de agora, já que domingo, infelizmente, vai ser a nossa despedida em campo, né? No jogo contra os Bills, confirmado agora há pouco, aliás, para 1 da tarde, hora do leste, 3 da tarde, pelo horário de Brasília. Um abraço para vocês. É isso então. E aí, hoje vamos começar com o papo do jogo. O jogo foi um pouco intenso, né? Diria que meio pesado para terminar, mas vou deixar aqui com o Conrado e com o Caio para fazer um kickoff para nós. Não, eu cortei o Caio, aliás, estava dando aí o bom dia, o boa tarde dele, né? Tudo bem, né, Caio? Tudo bem, Conca? Bom dia a todos. E dessa vez quem está aqui comigo no mundo virtual, Conca, né? Geralmente é a Lara, mas hoje é a Lara no estúdio, Conca aqui comigo. Mas como o Kawhi falou, foi um jogo muito difícil. Eu acho que a Pats Nation está tendo que lidar muito com a paciência, né? Tendo paciência com esse time, mas parece que a torcida, pelo menos, já acabou essa paciência. Já teve vaias do estádio. O Kawhi estava lá, ele talvez pode falar um pouquinho mais, mas foi um jogo muito difícil de acompanhar, né, Conca? Vocês estão sendo muito legais, viu, nas palavras, viu? Um jogo difícil. Foi o pior jogo da temporada, na minha Feio. opinião. Já começo aqui, tá? Foi o pior jogo em tudo, todos os aspectos. A gente vai analisar isso. Aliás, fazendo aquela promessa aqui que a gente faz, né? Vou passar quais serão os assuntos desse episódio de número 18. A gente, claro, vai falar do jogo sim, porque a gente tem que olhar o que está acontecendo. Nós vamos falar de próximos passos. Esse grito aí de demitam o Jerome Mayo, será que fez efeito, não fez efeito? Hoje de manhã, nós estamos gravando isso na segunda-feira. Eu já acompanhei a entrevista do Jerome Mayo e tem muita novidade para o jogo de domingo, hein? Isso também me surpreendeu muito, domingo contra os Bills. Vamos falar sobre isso, porque também nós teremos um dia muito especial para a gente do Patriots Brasil. Na semana passada, a Lara falou sobre isso e a Lara hoje vai fazer, como a gente prometeu, o top 5 do Patriots Brasil na sua primeira temporada. Então, ela vai tentar aí, num ranking, colocar em prateleiras as ações, separar 5, né, de tantas ações que nós fizemos hoje. Agora, a minha pergunta, Calma, é o seguinte, a Lara tá aí com você, né, mas eu não vi pão de queijo na imagem não, hein? Então, isso é uma coisa que estamos esperando, né? Acho que vai vir, tomara. Mas também não tô vendo pão de queijo aqui, não. É porque tem que vir todo mundo, gente. Metade do time não tá aqui. Justo. Como é que faz? Justo. Então, assim, eu tenho uma desculpa muito boa. E tem uma outra desculpa melhor ainda, porque na semana passada eu falei que hoje eu faria uma homenagem para uma pessoa que é muito especial para mim. E foi aniversário dela. Então, gente, eu queria fazer uma homenagem para minha filha, a Emanuele, que fez 15 anos de idade. Então, eu estava muito envolvida com a celebração dos 15 anos da minha filha. Então, assim, o pão de queijo, ele vai poder esperar, porque eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que a prioridade era dela. Total. Teve festa como a gente faz no Brasil de 15 anos, de debutante, né, que fala? Tem esse costume aqui nos Estados Unidos também ou não? Foi uma balada? Como é que foi, Lara? Conta aqui pra gente. Então, a Manu, ela decidiu fazer um dia de shopping. Aí, assim, o cartão da mãe já foi pro saco, né? Opa, já era. Gostei desse, hein? E para comemorar os 15 anos dela, aqui nos Estados Unidos, ela é americana, então aqui eles comemoram mais o Sweet 16, né? Então, os 16 anos de idade.
E nós vamos fazer algumas outras viagens, que foi o presente de aniversário maior dela, vai ser realmente nas minhas férias. Então, nas minhas férias, vocês vão acompanhar eu e Manu viajando por alguns lugares. Boa, muito boa. Então, daqui a pouco o seu top 5 aqui dos momentos. Vamos falar um pouquinho mais do que vai acontecer no domingo. Para quem assistiu o episódio da semana passada, a gente vai ter um convidado especial, a nossa equipe vai estar junta e a gente vai produzir bastante conteúdo para você. Mas a gente não vai fugir aqui dos assuntos, não, viu, Kawhi, Caio, meus caros ouvintes, telespectadores, você que está vendo pelo YouTube, pelo site, você que está ouvindo na nossa rádio, no seu agregador de podcast. Aliás, muito obrigado pela companhia ao longo de toda essa temporada. Esse é o último episódio do calendário 2024. Semana que vem tem mais, a gente vai estar aqui também. Mas a gente chega num dia muito ruim, no sentido de resultado mesmo. A derrota para os Chargers foi a 6ª maior derrota dos Patriots em casa, uma derrota por 40-7. A única coisa que dá para amenizar é que foi uma rodada de muitos... como é que fala, Caio, quando é goleada? É shutout? Blowout. Blowout. Teve vários, né? Aliás, eu perdi o meu fantasy. Eu perdi meu fantasy porque a defesa dos Colts conseguiu tomar... sei lá quantos pontos dos Giants, estou bem bravo, então vocês me perdoem que hoje eu estou um pouco ácido, viu? Estou gostando nada do que está acontecendo, que eu perdi a final do Fantasy. Bom, mas para a gente começar, e o Kawhi também pode trazer um pouco do que ele viu, né, viveu dentro do estádio. Primeiras coisas, a gente começou a ver, diferentemente de outras derrotas, a gente começou a ver jogadores também expondo frustrações. Eu não sei se foi algo assim, quando eles fecharam ali depois do jogo, fala aí o que vocês quiserem e tal, mas a gente teve declarações fortes, o Pop Douglas sugerindo mudança de ares para ele, né, falando do momento em que o time está vivendo. Aquele que foi mais vocal e isso repercutiu muito foi o Keion White, né, fez bastante críticas e não poupou o treinador. E é curioso que depois que isso repercutiu, outros repórteres foram perguntar para ele se ele mantinha tudo aquilo, e ele falou, sim, eu mantenho. Hoje de manhã, repito, nós estamos fazendo isso aqui na segunda-feira, o Jerome Mayo falou que eles conversaram, ele só falou isso, nós conversamos, mas o conteúdo dessa conversa vai ficar entre nós. Ele disse, entre outras coisas, que ele não sente que ele está sendo utilizado de maneira correta, mas quando perguntado se o trabalho do Jerome Mayo é bom, ele falou, não cabe a mim julgar. Mas aí a frase mais forte, para eu jogar para você, Caio. O que ele precisa fazer, isso é o White falando do Jerome Mayo, ele precisa fazer mudanças em si próprio. Ele precisa fazer ajustes nele. Ele precisa treinar ele mesmo. He needs to coach himself. É a primeira vez que a gente vê assim uma coisa que sai um pouco do tom, né? Uma crítica mais clara, e eu repito, o Dion White depois confirmou tudo, falou, não, eu mantenho tudo que eu disse, ele não pipocou, não. São falas, né, que mostra talvez um início assim de uma racha no elenco, algo que a gente vem falando. Poxa, mas parece que o Mayo tem o elenco na mão, porque toda semana os líderes desse elenco chegam em apoio e falam, né, em apoio ao Jerome Mayo. E essa foi a primeira vez que a gente começa a ver talvez uma racha no elenco, uma insatisfação com o treinador, com a comissão técnica, com a situação do time. Eu acho que é muito normal isso, né? O time não vive um momento bom, nem um pouquinho. Depois de uma derrota de 40-7, né? A gente vem falando, defendendo até em certos pontos a permanência do Mayo, porque parecia que ele tinha um elenco na mão e que parecia que o time reagia em momentos difíceis. Mas agora parece que foi tudo ao espaço depois dessa derrota. A gente começa a ver umas rachas no elenco, a gente começa a ver que o time está perdendo de uma forma muito feia e não consegue uma reação. Então, isso é muito ruim para o Jerome Mayo. As vaias da torcida, né, direcionada a ele, é muito ruim. Então, eu acho que agora os Crafts têm que pensar muito bem, né? Porque nos últimos... Né, os Crafts tiveram 4 técnicos aqui.
o Bill Parcells, Pete Carroll, Bill Belichick e agora o Gerard Mayo. 3 deles vão ser para o Hall of Fame, 3 baitas técnicos. Então é uma situação muito nova para a franquia, muito nova para o Patriots. E vai ser um momento que, na minha opinião, se continuar, né, com essa comissão que está sendo muito criticada, tem que dar um voto de confiança. Esse é o momento para dar um voto de confiança, ou vai ter que demitir todo mundo. E isso não é só o Gerard Mayo, é o Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, é o GM. Então, um momento muito crucial para o próximo ano, eu acho, e uma derrota dessa não ajuda. Eu acho que cava um buraco ainda mais fundo para essa comissão técnica. Conta um pouquinho aí, Kawhi, do que você viu no estádio, né? Não é surpresa para ninguém, Sim. porque isso virou manchete, né? Os cantos de demitam o Gerard Mayo. Mas, olha, só queria até ponderar uma coisa para você falar aí, Kawhi. Para quem viveu o ano passado, por exemplo, a torcida do Patriots está muito no direito, assim, no sentido de que aguentou muito tempo. É uma torcida que está entendendo o processo. Eu não estou dizendo que tem que demitir, não é isso, não estou fazendo coro, mas é uma torcida que foi muito paciente entendendo o processo que está acontecendo com ela, mas que acabou perdendo a paciência e até deixou o estádio um pouco antes, né, Kawhi? Sim, é aquela coisa que a gente vem falando, né? A gente veio meio que não desculpando, mas entendendo o momento do meio como novato, entendendo o momento do time. Mas acho que o que o Caio falou também coube muito, que tipo, daqui pra frente é cobrança. Tipo, não tem mais esse buffer, assim, sabe? Essa segurança de, não, foi o primeiro ano. Eu acho que daqui pra frente vai demandar resultado, e se não tiver resultado, tchau meio, entendeu? Mas, a torcida aqui, acho que, tipo, terceiro, quarto período, assim, o estádio, cara, tava quase vazio. A turma começou a sair, assim, e foi uma coisa que ficou bem claro. Aí, eu acho que, pra mim, assim, ver aquela performance com os Chargers, depois do jogo que a gente teve contra o Josh Allen e os Buffaloes, que foi um jogo fenomenal, foi algo que, como que fala? Chocou. Não só chocou, mas acho que faltou a consistência. Tipo, cara, se você fez tudo isso, e não tô desdenhando, porque é mó trabalho, eu reconheço a dificuldade, mas se vocês fizeram tudo isso contra o Josh Allen, contra o Buffalo Bills, um time que eu diria superior aos Chargers, como que a gente pode perder assim 40-7, sabe? Então tem várias peças que precisam ser mudadas, eu acho, e, né? Você ia falar também, Lara? Desculpa aí se eu cortei. Eu acho que a gente... Sim, a torcida, ela tem sido fantástica. Sim. Não tem como falar da nossa torcida. Então, assim, a não ser aspectos positivos. Mas, realmente, chega uma hora que cansa. Todo mundo gosta de ganhar. A gente, que é brasileiro, a gente começou a torcer pelo Patriots. Às vezes, em algum momento de derrota, mas derrotas gigantes. Por exemplo, uma final, né? Um Super Bowl, final de conferência, playoffs, porque... A gente está acostumado a jogar para chegar em playoffs e para ir para o Super Bowl. Então, é muito ruim ter esse sentimento de chegar a nem conseguir classificar para os playoffs, né? Então, esse momento de reconstrução, de realmente entender e tal, acho que o Caio foi muito feliz na fala dele, eu concordo, que indo para um segundo ano... né, a expectativa, ela muda. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento hoje de, tipo, 2024, ok, acabou. Nós temos nosso último jogo agora. 2025 já começou, entende? E aí, quando a gente pega e analisa vindo de uma parte técnica, né? Eu concordo com o jogador que, tipo, não é o nosso lugar de julgar a comissão técnica. Não é isso. A questão aqui é a expectativa do torcedor, a expectativa da organização, a expectativa da liga é de reviver um Patriots vencedor. E não de ficar naquele patinar. Mas temos um ponto positivo, porque eu gosto de falar das coisas positivas, vocês já sabem disso, né? Estamos aí com o pick number 1 do draft. Exato. Ou seja, apesar de todas essas coisas ruins estarem acontecendo, talvez o draft seja a nossa melhor reconstrução para 2025. Sem dúvida, sem dúvida.
E é isso mesmo, né? A vitória dos Giants deu ao Deus. Patriots, nesse momento, a pick de número 1. Claro que depende do resultado do final de semana. E eu, sinceramente, não sei o que esperar. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo contra os Bills, porque os Bills não têm nada em jogo. Então, é bem possível que vá descansar os seus titulares. E aí eu imaginei que os Patriots iriam com o que tem de melhor. Mas, ouvindo o Jerome Mayo hoje, segunda-feira, eu já não acho isso. O Drake May pode não jogar. E aí, tem uma dúvida no ar. Ele está no protocolo de concussão ou não? Porque ele tomou uma pancada no começo do jogo. Sim. E aqui eu quero dizer o seguinte, não é por isso que o Patriots perdeu, mas lamentável que não foi marcado falta. Que ele foi o capacete na cabeça dele. E assim, o Jerome Mayo que não sabe se ele está no protocolo de concussão. Já acho uma resposta, como assim você não sabe? Né? Falou que vai saber mais tarde. Mas, independente disso, ele falou que não descarta nada, olhando para o jogo de domingo, quando perguntado se o Drake May podia ir para o banco. Vamos falar disso daqui a pouco. Eu só não quero perder uma coisa aqui, um tema importante do que a Lara falou agora aqui, para passar para a sua opinião, Caio. Uma das sugestões que tem sido feita não é a necessidade de trocar de treinador, mas trazer alguém dentro da organização que tenha mais experiência que o Jerome Mayo e que o Elliott Wolf, que é o General Manager. Vale lembrar, quando sai o Belichick, a reformulação começa, inclusive, porque o Belichick era o General Manager também. Então, trazer alguém que talvez traga um pouco mais de experiência para, por exemplo, controlar essas coisas que estão saindo um pouquinho fora de controle, com o perdão do trocadilho, de declarações. E aí eu vou citar uma que já viralizou. Entrevista do Jerome Mayo antes do início da temporada. Pode ter certeza que nós vamos ter mais que 4 vitórias. Isso não vai acontecer. Se ganhar no domingo, vai ser a 4ª vitória e acabou a temporada. E no sábado, pré-jogo, na entrevista para 98, a Rádio Esportiva de Boston, ele diz, o Antônio Gibson vai começar jogando como running back. Aí começa o jogo, tá o Ramondre Stevenson no domingo. O que aconteceu? Aí, quando ele é perguntado, ele fala, essa é coach decision. É a decisão do técnico. Hoje ele foi perguntado de novo, decisão do técnico. Mas veja, ele criou o problema para ele mesmo quando ele anunciou que ia mudar. O que aconteceu de sábado para domingo para ele ter voltado atrás? Então, eu repito, eu estou insistindo muito nisso. Ele se perde nas próprias declarações. O que a gente vem falando, né? Parece que nas entrevistas ele meio que tá querendo se demitir por essas falas, pela omissão, às vezes, de responder as respostas ou essas respostas um pouco confusas. Eu vou, né, em defesa do Jerome Mayo, o Gibson teve 12 corridas contra somente 2 do Stevenson. Então, dentro de campo, quem teve mais oportunidades foi o Gibson. Mas essa de começar como titular... É verdade, né? Ele até foi questionado, como você falou, foi questionado depois e aí? Eu acho que é uma situação muito, muito complicada. Eu acho que ele tá se perdendo muito, muito. E como a Lara falou, já tá começando, a gente está começando já a olhar para o próximo ano. Eu venho falando isso desde o começo do ano. Eu acho que eles colocaram um rookie head coach numa situação que tem muitos rookies, é um rookie defensive coordinator, é um rookie offensive coordinator em chamar jogadas, é um rookie GM, é um rookie quarterback, tem muitos rookies na organização, então eu concordo. Mas eu não acho que você tem que trazer alguém para ser meio que para monitorar o Jerome Mayo. Eu acho que quem tem que fazer essa função é o head coach. Então, se é para trazer alguém para monitorar o que o cara vai falar, manda todo mundo embora e traz alguém com experiência, traz um Vrabel da vida. Essa é a minha opinião. Eu defendo a consistência e eu defendo a continuidade de um trabalho, porque eu vejo muitas franquias como Bears, como Jets, que em qualquer momento demite o seu técnico e não tem continuidade, e aí isso atrapalha os jogadores, principalmente quando você tem um rookie quarterback. Então, esse é o único ponto que, para mim, eu acho que eu defendo um pouco a continuidade do trabalho. Vamos ver mais um ano com um elenco melhor, porque a gente não pode esquecer que no ano passado, o Bill Belichick, o melhor técnico de todos os tempos, só ganhou 4 jogos com esse elenco, o elenco que ele montou. Então, o Jerome Mayo, além de ser atrapalhado nas falas, dentro de campo tem umas decisões meio estranhas, a gente fala que tá aprendendo, mas ele pegou o pior elenco da liga,
Um elenco que nem o Bill Belichick conseguiu tirar mais de 4 vitórias. Então, tem esses dois pontos, né? Então, o lado em defesa, mas se a organização for trocar o defensive coordinator, o offensive coordinator, na minha opinião, troca tudo. Manda todo mundo embora até o Eliot Wolf e traz gente com experiência. Ó, foi difícil fazer o roteiro com o Stock Up, Stock Down, mas a Lara já deu o spoiler aí, o Stock Up. Vamos tentar olhar o copo meio cheio. Eu também sou igual a você, Lara, eu também gosto de olhar para os aspectos positivos. Mas o único Stock Up é que os resultados dão ao Patriots a primeira escolha de draft. Não sei o que vai ser feito dessa escolha. É o Travis Hunter, o melhor jogador do college, né? Que a gente vem falando bastante aqui. Utilizar isso para negociar. Eu prometo, meu compromisso aqui com todos vocês, principalmente com você que está nos ouvindo e assistindo, que a gente vai fazer essa projeção no programa da semana que vem, tá? Porque já é um programa para olhar mesmo para a montagem do elenco. E aí vai ficar um pouco mais claro, assim, né? Com as finais também do college, tá? O que vem por aí. De novo, tentando olhar um aspecto positivo, o Cole Strange jogou como center. Semana passada a gente falava da volta dele, depois de um longo período afastado por lesão. O Ben Brown estava no protocolo de concussão, não jogou o Cole Strange. É uma opção importante aqui para você ter um center. Agora, o Patriots teve 2 perdas importantes. Na saída do Drake May, que depois volta, e não se sabe se ele entrou mesmo no protocolo de concussão. Ele foi liberado, senão ele não voltaria, né? Mas o Christian Gonzalez também deixou o jogo com uma concussão. Então isso foi um problemaço também para o jogo. Agora, de stock down, Caio, Kawhi, Lara, a gente pode ficar aqui até amanhã. Não, a gente pode pular essa parte essa semana, então, né, gente? Porque, assim, nós já começamos o programa essa semana falando que a gente não tá feliz, a gente não tá satisfeito. Então, isso já tá claro. Stock down tem uma lista. Vamos passar para as coisas boas? Porque tem coisa boa. Olha o tanto de coisa que a gente fez esse ano no Brasil. Olha a conquista do Patriots para estar no Brasil esse ano. Esse podcast que foi criado todo em português. Eu gosto de falar, gente, de stock up. Eu gosto de falar de coisa boa. Coisa ruim só atrai coisa pior e coisa negativa. E eu não tô querendo falar de coisa ruim. Não, eu sei, você já tá dando spoiler do top 5. E eu prometo, eu tô tentando fazer aqui, juro, olhar pra coisa ruim, mas como um aprendizado. Como possibilidade de crescimento. Eu listei aqui, defesa, que não apareceu. Torcida que foi embora. Eu diria... A torcida que foi embora do estádio. Isso. A defesa comeu feijoada sábado, porque não é possível. Gente, será que eles sabem o que é feijoada? A gente podia trazer para eles experimentarem. Porra. Aí, Kawhi. Feijoada e pão de queijo, hein? Um stock up que eu gostei muito do jogo, eu acho que foi o passe do Drake May para aquele touchdown. Sei que teve muita coisa errada, mas aquele passe, cara, foi lindo de ver. Então, fica como um stock up aí também. Foi pro Pop, né? Foi pro Pop Douglas, foi pro Pop, Foi. Era uma free play ali na pressão, foi bom mesmo. Mas, você sabe o que me deixou... Eu vou abrir meu coração aqui com vocês. Hoje de manhã... Eu acordei no fuso horário daí, então era 4h30 da manhã, eu já estava de pé aqui, eu estou na Califórnia, estou 3 horas para trás, né? Então eu fiquei vendo muita televisão, fiquei vendo lá. E aí, eu fui dormir ontem vendo a atuação dos calouros, o Jaden Daniels, no Sunday Night Football, e o Michael Penix, jogaram demais. O Bo Nix, que é outro calouro, quarterback, também está tendo uma temporada legal. O Caleb Williams, que foi a escolha número 1, talvez desse esteja mais assim instável, mas eu fiquei com inveja, de verdade, hoje de manhã, vendo análise sobre o Jaden Daniels e o Michael Penix, e eu comecei a ficar preocupado, honestamente, Caio, eu posso estar sendo muito exagerado, mas eu fiquei pensando assim, cara, pro Drake May estar nesse papo, porque ele joga tão bem quanto esses caras, se não melhor. Mas é difícil para ele aparecer nesse momento em que ele tem poucas peças, tudo aquilo que a gente falou a temporada toda. A minha única preocupação, e aí entra o meu lado mais receoso, tem o lado otimista como o da Lara, mas tem o lado precavido e receoso, é que a gente estrague um cara que é muito bom,
um cara que é muito bom. Então, quando eu vejo os caras discutindo calouro do ano com o Jayden Daniels, com esses outros quarterbacks, eu falo, cara, o Drake May era pra estar nessa conversa, porque categoria ele tem. E você vê que ele foi um jogo ruim do Drake May. A ruindade, às vezes, ela é contagiosa, cara. Pior que é. E o Drake May, na minha opinião, em termos de talento, eu acho que ele tem muito mais talento do que muitos desses caras aí. E a situação que ele tá é a pior da liga. Os recebedores do Patriots estão em último lugar em criação de espaço, separação do seu defensor. É a última. A linha ofensiva é a pior da liga. Foram 4 sacks. Não tinha nem tempo para jogar um passe curto pro Hunter Henry. Não tinha nem tempo para fazer nada. Então, ele tá numa situação, uma situação muito, muito ruim. Tem muito talento. A situação, no momento, não é boa. E isso que eu falo, né, do GM, né, é para construir, trazer peças. Porque todos esses quarterbacks estão em situações que, pelo menos, tem um recebedor bom. Né? O Caleb Williams talvez está sendo mais criticado porque está na melhor situação e não está conseguindo extrair resultado. Então, depende muito, não é só o quarterback, mas depende muito do elenco em volta dele. Então, ele não está nessa conversa esse ano, não é porque ele não tem talento, ele está nessa conversa, não está na conversa, né, de melhor rookie do ano porque não tem peças em volta dele. Então, é muito difícil você extrair o melhor do quarterback. Ele extrai o melhor de muitos desses caras, Booty, Pop Douglas, que são caras, razoáveis, não são bons. Ele tá conseguindo extrair muita coisa deles, mas tem que ter também caras ali que possam fazer a grande jogada e demonstrar ali o talento do Drake May. Eu acho que tem aquela questão, assim, também, de identificação, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para os elencos do Patriots nos anos anteriores, a gente tem aí Julian Edelman, a gente tem Gronk, tem vários jogadores que eram além de Tom Brady. Então, eu acho que nessa reconstrução, nessa virada de chave e tudo, jogadores chaves como esses precisam integrar o elenco para fortalecer Drake May, para que Drake May possa continuar seguindo aí o caminho de Tom Brady. Então, assim, esse draft pick eu acho que vai ser muito importante. Concordo muito com todas as críticas que foram feitas e tudo. Eu gosto muito de falar do copo cheio, né? Meio cheio e tal. Mas eu também sou muito crítica. Quem trabalha comigo sabe muito disso. Eu sou perfeccionista demais da conta, gente. Então, realmente, todos esses aspectos, eles é um quebra-cabeça que precisa juntar cada pecinha ali. E sim, para que a gente consiga ver Drake May onde ele deve estar. Porque eu concordo, ele deveria estar nessa lista aí, sem sombra de dúvidas nenhuma. Com o elenco desse ano, eu diria que ele até fez muitas jogadas além, né? Tipo, não era com um quarterback normal que ia conseguir fazer as coisas que ele fez sem a offensive line, sem, sabe, os elementos ali em volta. E outra coisa também, a gente teve Mac Jones aqui, né? E não sei se vocês têm acompanhado o futuro do Mac Jones, mas onde que ele está hoje? Ou seja, Drake May, ele tá num outro mundo, um outro nível, que não se compara a nem Cam Newton, que veio depois de Tom Brady, e nem Mac Jones. Então, assim, ele está muito acima. E, se Deus quiser, ano que vem, ele vai estar nessa lista, não sozinho, junto com os outros jogadores, gente. Não, sem dúvida. Ele é muito melhor que o Mac Jones. Muito melhor. O Mac Jones, aliás, coincidentemente, ganhou ontem jogando pelos Jaguars. Ele é o QB2 lá, mas ele tá jogando. Porque o Trevor Lawrence... Ganhou 2 jogos, né? Trevor que ajudou o Patriots a chegar a esse primeiro pick. Exato. Eu juro que a última coisa que eu vou abrir meu coração, vocês perceberam que hoje eu... Você tá muito ranzinzo, Conca! Eu tava precisando desabafar. Jesus. Dietrich Wise, que eu conheço pouco, mas já considero pacas. De verdade, um dos caras mais legais que eu convivi. Tá? Gostou da sua jaqueta e tudo. Oi? Da jaqueta, exato. Ele falou que a torcida do Patriots, que a torcida tá mal acostumada, que é mimada. Sim, Wise. E acho que quando você veio para cá, você é um dos capitães, você mais do que ninguém sabe disso, né? Sim. Então, assim, é um time acostumado a ganhar. Você tem 2 escolhas. Você pode se conformar de ser o pior e tá tudo bem, ou você pode querer voltar a ser aquilo que você era, que é a tal da fundação,
que a gente não cansa de dizer que essa organização tem diferente das outras. Então, pisadinha de bola aí, mas ele tem muito crédito comigo. Não porque ele elogiou minha camisa, não. Porque ele é um cara legal, um cara bacana, né? Mas falar que a torcida é mimada, tal, não sei o que. O Gotcha também foi nesse sentido. Nossa torcida Gente. é mimada, sim. E, infelizmente, não vai mudar. Ou felizmente, porque a gente tá acostumado a ganhar. Então, assim, E não é só o adianta. Patriots, né? E não é só o Patriots, a cidade de Boston. É uma cidade vencedora. New England é vencedor. Então, se você quer vir para cá, eu concordo. Se você quer vir para cá jogar aqui, você vai ser criticado. Porque todos os esportes aqui ganham, né? Exceto ao Revolution, mas vamos ganhar em algum momento. Mas é a cultura daqui, né? Então, As mudanças estão sendo feitas no Revolution também, viu, Caio? Nem vem. Também. O Carlegil Nem casou lá na vem. Espanha. Para Nem de vem. cornetar. Agora ele vai voltar um homem casado. Tá vendo? mas é isso aí, é a pressão que vem em jogar em New England. Então, ele tem, como Mano. você falou, Conca, foi muito bem. Cara, O você Celtics- desce... Gente, desculpa, mas você desce no aeroporto Logan... O que você escuta lá, pra mim, é muito emblemático. Welcome to the City of Champions. Então, nem vem, perfeito. porque aqui é isso. Então, Perfeito. a gente é mimado, a gente é mal acostumado pra caramba. E, gente, vamos lá. Nos últimos 20 anos, com essa temporada ridícula que a gente tá finalizando, graças a Deus, quem ganhou mais que o Patriots? É isso. É. É isso aí. O Ninguém. padrão é muito Ó, o alto, né, de Celtics, esporte cara, aqui. Os Celtics são campeões da NBA. Vê lá quando eles perdem um jogo, igual tava aí outro dia, que eles perderam pro Philadelphia. É pancada, cara. Tem que estar acostumado, não tem jeito. É isso que... Ó, você vai gostar, vocês vão gostar desse tema. É o que forja o DNA de campeão. É isso, cara. Verdade, Saber... é verdade. Ou a gente pode virar para sempre, com todo respeito, o Jacksonville Jaguars. Tá tudo Não, certo. sai fora, Vai ser Conca. tranquilidade. Sai fora, Então. virar qualquer time. É New England isso. Patriots. Pronto, acabou. Perfeito. E esse ano, muito que eu escuto, o Patriots sempre tá, né, nas conversas junto com os Jets, com os Bears, em times que estão lá na parte de baixo. Até o Bears talvez não, mas o Giants, cara, e são torcidas que são muito sofridas. Você escuta os torcedores e, tipo assim, nunca na minha vida que eu quero ter essa experiência. Até o Detroit Lions esse ano tá bom, mas é uma torcida sofrida, né? Então a gente tem que olhar também o copo meio cheio, tipo, poxa, tá difícil, mas temos que ser, né? Temos que fazer a nossa parte como torcedores, tem que criticar, tem que vaiar quando tá ruim, é óbvio, porque tem que sair dessa situação sim, não dá pra aceitar não. Bom exemplo. E aí vou passar para o WhatsApp Brasil para a gente fazer o top 5 dos momentos aqui do Patriots Brasil. Você deu um exemplo aí. Primeiro, a ESPN publicou ontem, usando fontes dentro da organização, de que não há nenhuma intenção nesse momento de mover, de mexer com o Jerome Mayo, né? Caso a pessoa que está ouvindo, assistindo aqui, tenha essa dúvida. E aí, um dos exemplos utilizados pela pessoa que foi ouvida aí, as fontes ouvidas pela ESPN dos Estados Unidos, cita exatamente o primeiro ano do Dan Campbell em Detroit. O Detroit Lions é um dos times quentes da temporada, vai brigar pela seed número 1 da NFC. É um jogo que eu vou fazer, inclusive, o Monday Night Football aqui em São Francisco. Mas o Dan Campbell, ele começou o seu trabalho lá em 2021, 3-13-1, 3 derrotas. 3 vitórias, 13 derrotas e 1 empate. Na segunda temporada dele, ele começou 1-6. E a organização olhava e falava, calma. E os resultados vieram. Ano passado ele foi para a final de conferência e esse ano ele é o meu favorito para Super Bowl. Tá? O Bengals também é um exemplo disso, né? Tem outros times que também são exemplos. É porque a torcida é mimada mesmo, gente. A gente não tá acostumado a perder, não. Tá difícil. Bom, vamos lá então para o nosso WhatsApp Brasil. Um oferecimento pão de queijo que não veio. Que não veio mais gostoso. Seu Lourenço, dessa vez não funcionou. Vai vir. Eu tô fazendo, lembra, gente? Eu tô fazendo a deixa pro comercial que vai entrar aqui a partir da próxima temporada, entendeu? Exato. Qual que é a maior marca de pão de queijo do Brasil? Tem uma ou não?
Eu não vou fazer propaganda de graça, né? Não, eu ia falar, quem sabe 2025, patrocínio vem, Tem né? uma Não precisa falar que o é nome. muito vendida, mas que eu não acho que é a melhor. Não acho que é a melhor, não. Mas enfim, não vamos falar da marca, né? Não. Então vamos falar desse top 5. A Lara, desafio feito para a Lara. Desafio dado, missão dada, missão cumprida. Lara Magalhães, a nossa head do Patriots Brasil. Eu falei, Lara, de tudo que você fez aí, das rodinhas, das asas, por onde você andou, por onde você voou, quais foram os 5 melhores momentos, já que a gente está naquele clima de retrospectiva? Vamos do 5 para o 1? É óbvio que um 5 não é, então isso aqui foi melhor, tal, não sei o quê. Não, mas conta para mim aí, Lara, todo seu. Então, foi muito difícil colocar em ordem de primeiro para quinto. Foi muito difícil, porque eu acho que tudo que a gente fez esse ano foi tão, assim, único, que não tem como você colocar de 1 a 5, sabe? Então, se eu pudesse, eu colocaria todos como 1. Não tem um que seja mais ou menos, não. Mas, eu vou falar os 5 juntos exatamente por esse motivo, tá? Então, assim, ativação de Brasília foi uma coisa sensacional, com o canarinho. Sim, assim, você subir aquela escadinha, fazer a volta olímpica no campo, com os 2 mascotes, foi uma coisa assim, que quando eu apresentei isso aqui no estádio, o pessoal olhou pra mim e falou assim, será que isso vai dar certo? Foi muito engraçado. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Como eu sou muito persistente, né? Fui lá e fiz. Então, essa ativação com a CBF, com o canarinho, pra mim foi fantástico. Aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, junto com a CBF, nós fizemos uma ativação em Salvador. Pra mim, ver Pé Patriot, dançando capoeira, lá no Pelourinho, indo pra praia. A gente fez o Semana Patriots da praia de Salvador. Acho que isso foi uma coisa, assim, tão inédita, tão inesperada, tão fora da casinha de qualquer coisa que já foi feita aqui no Patriots, que eu falei assim, gente, olha só. Isso me deixou muito surpresa, de uma forma muito positiva, mas eu não achei que a gente ia ter autorização para fazer. Mas a gente teve. Então, isso foi muito, muito legal também. E mostrou muito da abertura de entender a cultura local, que eu acho que isso é uma das coisas assim mais importantes quando você está trabalhando internacionalização de uma marca, quando você está trabalhando a expansão. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito atencioso para a gente conseguir integrar a nossa cultura Patriots, as nossas raízes, mas respeitando a cultura local. Então, isso foi muito legal, conseguir levar a Pé Patriot lá pro Pelourinho, e eles vieram, pintaram assim, né, o braço da gente, foi sensacional. E aí... Sem falar que teve pessoas na Watch Party de BH que falaram sobre a ação de Bahia, que impactou eles e... Exato. Ver, né? E aí a gente fala sobre o planejamento do Patriots de estar em todas as regiões do Brasil. Então, por isso que não tem como você elencar de 1 a 5, sabe? A gente quer estar no Brasil inteiro e a gente foi lá e conseguiu fazer isso em 3 regiões. Porque pra gente a temporada de 2024 é 24 e 25, ela termina em fevereiro. Então, assim, nós conseguimos nesse primeiro ano já ir para 3 regiões. O planejamento, gente, era para fazer isso em 3 anos. Então, a gente acelerou e conseguiu fazer 3 regiões em 1 ano. Então, as outras 2 regiões vão ser feitas agora em 2025. E aí, continuando a minha listinha, né, dos 5. Só uma coisa, Lara, desculpa te cortar. Falta o norte e o sul, é isso? Norte e sul, exato. Tá, beleza. Faltam não, Norte, né? Na verdade, a gente vai chegar lá. Tá. Não, eu já tô até imaginando, mas desculpa, é que eu fico... É a ansiedade, mas vamos lá. Paramos então, vai, continua aí nas regiões. Continuando, acho que a Watch Party de São Paulo foi fantástica. Toda a ativação, de fato, em São Paulo
foi muito, 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 muito legal, muito especial, porque marcou as primeiras ações após a minha contratação no Brasil. Então foi um teste para mim de realmente você tá pronta para poder assumir a bronca, sabe? Eu acho que pessoalmente foi um desafio muito grande, porque eu tive que gerenciar a primeira watch party do Patriots no Brasil, trabalhar com toda uma equipe que é gigante e americanos e brasileiros. Então, para e pensa o que acontece na cabeça da Lara quando tem tudo isso envolvido no mesmo final de semana. Aquela semana foi correria. E aí, assim, às vezes eu virava e falava assim, gente, mas eu já pedi isso. E a pessoa, não, você não falou comigo. Aí eu ia lembrar que eu falei com uma outra pessoa sobre aquele assunto. Então, assim, foi uma experiência para mim muito importante pra gente começar. E aí, quando a gente fala da próxima festa, que foi a festa de Belo Horizonte, a diferença foi gritante, né? De tudo. Desde a parte de organização. Primeiro que eu tava em casa, né, gente? Belo Horizonte é a minha cidade. Eu amo Belo Horizonte. Eu amo todas as cidades do Brasil, mas Belo Horizonte tem um lugarzinho especial, porque eu sou mineira. Eu nasci no interior de Minas, eu jamais vou negar as minhas raízes. Então, a capital do estado carrega, né, tudo aquilo. Então, quando a gente viu Lonnie Paxton no Mercado Central comendo jiló com fígado, né? Cara, quer uma coisa mais assim, brasileira, mais mineira do que aquilo? Não tem como, sabe? E eu acho que eu já contei aqui, Lara, mas outro dia eu estava contando isso para alguns amigos, falando de como tinha sido Belo Horizonte. Estava na casa de um casal, e a Júnia, minha amiga Júnia, ela é lá de Belo Horizonte. Eu contei para ela o quanto eu, Conrado, estava preocupado quando vocês estavam vindo do aeroporto, de colocar o Lonnie Paxton ali no meio do mercado, porque eu falei, cara, eu acho que ele está esperando um restaurante para sentar, guardanapo de pano, tal, não sei o quê. E aí, uma hora eu parei, eu lembro que eu falei com você estava no carro vindo, né, do aeroporto, você falou, relaxa, tá tudo certo. Eu falei, bom, eu vou parar de ficar sofrendo pelos outros. E dito e feito, daqui a pouco esse cara estava lançando bola lá no meio do Mercadão, provando tudo, topando tudo. Então foi demais viver isso de perto. E aí, assim, a semana, né, continuou. A gente fez o café da manhã na casa do Lucas, foi muito legal. E aí, assim, foram vários eventos ali em Belo Horizonte. Mas, gente, terminar a semana de Belo Horizonte com a nossa watch party sendo transmitida, sendo passada, primeiro no Gillette Stadium e na CBS, eu acho que isso aí, pra mim, já valeu o ano inteiro. E qualquer coisa que a gente vier a fazer no futuro, acho que isso sempre vai ter um peso muito especial. Por quê? Porque foi a primeira vez que isso aconteceu na história da franquia. E eu adoro fazer as coisas pela primeira vez, né? Então, assim, quando a gente estava lá, né, Conca, na festa, e pegaram a filmagem, você sentia aquela energia da torcida, e não era só por causa do jogo, era por causa do Patriots. E aí a gente vai naquela questão de o torcedor do Patriots, ele acompanha o time. E aí entra no que o Kawhi falou. Tivemos várias pessoas de vários lugares do Brasil que saíram dos seus respectivos espaços, lugares, estados, cidades e vieram para Belo Horizonte, fizeram questão de ir, né? Então, assim, aquilo ali para mim é uma coisa que sempre vai ficar na minha memória. Não tem como a gente parar e não reprisar isso. Todas as vezes que eu venho pro estádio, eu fico pensando, meu Deus, isso realmente aconteceu, sabe? Eu não sei se vocês têm esse sentimento de que algumas coisas assim, caraca, isso aconteceu mesmo? Vocês têm isso? Total. Temporada inteira. Total. Quando a gente olha para trás assim, né? Quanta coisa que aconteceu. Particularmente, assim, para mim foi ter narrado 3 jogos do Patriots e 2 deles no Gillette Stadium. Para mim foi uma realização de um sonho. Eu narro muito NFL, mas eu não tinha narrado em estádio, né? Eu narro ou de estúdio ou nunca em loco, né? Quando eu estou em loco como aqui, eu estou como repórter. E daqui a pouco a gente abrir a janela e começar a narrar ali, estava com o Caio, o Kawhi também. Isso foi dessas coisas que eu ainda estou, sabe,
tipo, me cutucando para falar, caramba, isso aconteceu. Então, eu entendo perfeitamente o teu sentimento. E finalizando, assim, a minha lista de 5 itens, esse podcast. Eu acho que a iniciativa da gente ter um podcast em português, levando tudo que acontece aqui, criando o nosso próprio conteúdo, que é uma coisa que o Patriots faz muito, 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 em todas as outras esferas. E, assim, conseguir chegar numa festa, conseguir chegar nos lugares... Gente, eu fui na loja, no shopping, outro dia, em Belo Horizonte, e eu tava com a camisa do Patriots, porque eu tinha acabado de sair da gravação do podcast. Eu cheguei lá, o cara simplesmente virou pra mim e falou assim, você é a Lara? Eu falei, oi, tudo bem? Sim. Só que eu achei que ele tava, tipo, me chamando porque ele ia me atender, né? Aí ele falou assim, não, eu tava ouvindo você no podcast agora, você tava na casa do Lucas e não sei o quê. E começou assim, sabe? E aí você vê que as pessoas, elas estão sendo muito impactadas por tudo que está sendo criado dentro do podcast. Essa questão da gente estar semana a semana, trazendo tudo, isso é extremamente importante, isso precisa, sabe, ser muito mais explorado, porque tem muita coisa que a gente pode fazer que a gente começou esse ano. Então, para o ano que vem, como eu falei, a gente já está nos planejamentos de 2025. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos melhorar muito mais. Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo neste ano vai servir de aprendizado para que a gente consiga entregar mais coisas ainda para os nossos torcedores, para os nossos fãs. E eu termino o meu top 5, mas que não é 5, agradecendo a minha equipe. Porque não existe nada valioso, tão grandioso, como uma equipe que veste a camisa, que tá ali com você. Não é perfeito, gente. A gente tem algumas discussões calorosas e a gente sabe disso, mas é sempre pra gente conseguir melhorar, pra gente conseguir avançar e poder contar com todos vocês, com os nossos vice-presidentes aqui, que estão dando pra gente a oportunidade, que estão batalhando com a gente, entendendo e deixando a gente realmente trabalhar. Gente, não tem, assim, lugar nenhum no mundo que eu preferiria estar do que estar aqui com vocês. Perfeito. Muito bom. Quer completar alguma coisa aí, Kawhi? Você que lida todas essas ações aí, lidera também na nossa parte interna todos os dias aí no Gillette Stadium? Sim. Cara, eu acho que a Lara resumiu tudo muito bem. Eu acho que é time mesmo, no final do dia não existe só eu, né? Todo mundo trabalhando junto. A gente vem fazendo isso muito bem. Acho que é bem isso mesmo. Ano que vem tem muita coisa pra vir e nós já estamos construindo, né? Então... Isso aí, isso aí. Da minha parte aqui, eu só posso agradecer a parceria de vocês. Não sei se o Caio também quer falar alguma coisa nesse aspecto aí. Não, só gratidão mesmo. O mesmo sentimento de todos aqui, gratidão. Foi um ano muito, muito bom, eu acho, e como a Lara falou, tem muito mais aí. E pra gente aqui, né, só seguir a liderança indo atrás e a gente com certeza vai ter muito sucesso. Isso aí. É um desafio, viu, gente? A gente está aqui todos os dias pensando exatamente nesse produto final e o podcast especificamente, né, quando surgiu a primeira ideia, a gente conseguiu, acho que ao longo da temporada, encontrar, né, uma fórmula entre parte técnica, entre ações, entre marketing. E eu espero que vocês estejam gostando. Sempre dizendo aqui que o canal de comunicação está sempre aberto, tá? Para críticas, para sugestões, para dúvidas. Aproveita o espaço nos comentários, seja onde você acompanha o programa, para mandar mensagem para a gente. A gente quer entregar um produto melhor. A Lara já deu aqui um pequeno spoiler, mas é isso. Nós vamos continuar, tá, com o Semana Patriots mesmo na off-season. A gente vai ter uma periodicidade diferente, mas a gente não vai deixar de fazer esse podcast assim como os outros conteúdos, né? Não é que o Kawhi agora acaba a temporada no domingo, ele pega e vai sair de férias e só volta em setembro. Coitado! Eu vou lá buscar ele, gente. Não pode. Falar o quê?
Não, mas, ó, Conca, só pra exaltar mais um pouco do conteúdo da off-season que vai vir, até pra dar uma prévia rapidinho pros fãs, com os jogos não acontecendo e com a season a temporada tendo acabado, vai ter muito mais espaço pra fazer conteúdos tipo conhecer Gillette, essas coisas assim. Então, abrir um novo acesso pros nossos fãs, além do jogo e dos jogadores. Eu acho que vai ser muito legal, né? Deixa eu até contar uma coisa para vocês. Lá no grupo eu mandei. Na gravação do último podcast na semana passada, minha família foi para o Gillette Stadium e eles ficaram me esperando enquanto a gente estava aí trabalhando. Né? Tava minha mãe, minha esposa e meu filho. E eles foram no Hall da Fama e assim, meu filho adorou. Meu filho tem 3 anos. Adorou, tirou foto com a camisa do Brady. Aliás, faz tempo, hein? Brady! Ah, tá ali agora. E depois nós subimos lá no Farol. E eu morro de medo de altura, não recomendo para quem tem medo de altura, mas legal demais também. Então a gente passou uma tarde agradabilíssima ali no Patriot Place. Eu quero fazer esse passeio com vocês para virar conteúdo. Porra, vamos. A gente vai fazer, com certeza. Isso é um dos principais tópicos que eu queria para esse ano, porque realmente, assim, esse lugar que quando você entra, principalmente o Hall da Fama, tem uma pessoa ali que tem uma conexão que para mim nunca vai acabar, que é a Tracy, que foi quem me trouxe para cá, né? Então a Tracy, ela está no Hall da Fama, junto com todos os outros grandes nomes da história do Patriots, mas a Tracy, ela foi a diretora de cheerleaders por vários anos, foram 27 anos aqui. Então, muito do que eu hoje carrego tem um pouquinho da essência do que ela me ensinou. Então, ela está ali, eu quero mostrar isso para as pessoas, sabe? Porque é a história do Patriots. Isso aqui, gente, não é só um time. Existe uma construção toda por trás. E quando você chega naquele lighthouse, né, lá em cima, realmente, eu não tenho medo de altura, não, mas eu fiquei um pouquinho afastada porque é muito alto, mas é uma experiência incrível, sensacional. É tudo de vidro em volta também, bom, né? Ó, gente, o papo tá tão bom aqui que estamos caminhando aqui para a reta final. A gente precisa falar um pouquinho do jogo contra os Bills nesse domingo, ponderando aqui para você que está consumindo esse conteúdo, que ainda é um pouco distante do jogo e muita coisa vai acontecer ao longo da semana. Mas o jogo, primeira coisa, repito, domingo, 3 da tarde, a hora de Brasília. Esse é o jogo de despedida na temporada. Nós, a equipe do Semana Patriots, nós estaremos juntos nesse jogo e nós vamos fazer um conteúdo muito legal lá, não só com o nosso convidado especial, que foi anunciado na semana passada, o Léo Ortiz, né, o volante zagueiro do Flamengo, que está nos Estados Unidos. Eu vi que ele foi outro dia em Chicago também ver um jogo. A gente vai gravar esse conteúdo com ele, mas a gente também vai fazer digamos assim, um fechamento da temporada juntos no campo, no Gillette Stadium, no material que vai estar disponível para vocês na semana que vem. Agora, o jogo em si, meu caro Caio Morari, há muito tempo sem falar, Caio. Eu acho que, assim, a chance do Josh Allen não jogar é grande, porque os Bills já estão confirmados como seed número 2 da AFC. Eles não brigam mais pela folga, né? A primeira posição dessa conferência é do Kansas City Chiefs. Mas uma questão mesmo de preservação física. O que me espantou foi ver o Jerome Mayo na segunda-feira, que nós estamos gravando, dizer que tudo está sendo considerado, inclusive não jogar o Drake May. E aí você estava me dizendo que tem uma forma de tirar um pouco o peso dele, é isso, Caio? Olha, eu acho que quando você tira o seu jogador principal contra uma equipe que provavelmente vai ser reserva, Josh Allen, na minha opinião, não vai jogar. Eu acho que vai ser o Mitch Trubisky, James Cook não joga, Amari Cooper não joga. Eu acho que os caras principais dessa equipe do Bills não vai jogar. Então, se você joga com o Drake May, com o time titular, e você perde para uma equipe reserva do Bills, eu acho que fica muito feio para o Jerome Mayo. Então, você já entrando com o seu time reserva também, e que tudo indica que quem vai jogar é o Joe Milton, nem o Jacoby Brissett, você tira um pouquinho desse peso. Porque se perder, você perdeu com o time reserva, contra um time reserva do Bills, que é uma equipe que é superior hoje no momento, até os reservas. Então, eu acho que tira um pouquinho do peso, sim.
E tem o outro lado de proteger o quarterback. Depois daquela pancada na cabeça, eu achei que ele não deveria nem voltar para o jogo, né? Quando já estavam uns 30 e poucos, para mim já tinha que ter tirado. Para proteger mesmo, tá? No final da temporada não tem que provar mais nada, não tá brigando por mais nada. Então, para proteger um pouquinho mesmo. A gente falou muito no começo do ano, essa comissão técnica falou muito sobre proteger ele. Então, acho que tem esses dois fatores. Eu acho que ajuda em proteger o Drake May, mas também tira o peso da comissão. Eu acho que é o que eles mais querem no momento, é tirar essa pressão de cima deles. Então vai ter esse clima mesmo de final de ano. Talvez para alguns caras se provarem, se não para o Patriots, né? Mas pensando em mercado, pensando no próximo ano. O nome do Joe Milton foi ventilado, é o terceiro quarterback. Teve bastante burburinho, bastante buzz na pré-temporada, porque ele é um cara de jogadas explosivas. A gente viu algumas coisas boas e algumas coisas ruins nos jogos que a gente transmitiu, né? Da pré-temporada, mas quando perguntado sobre o Joe Milton especificamente, o Jerome May falou que, de novo, tudo está na mesa, tudo está sendo considerado, então pode ser aí um atrativo interessante, né? Para quem for ao Gillette Stadium. E eu sei que as pessoas vão porque depois é só em setembro, né? Então é muito tempo sem jogo. Então a gente quer viver mesmo, a nossa ideia, inclusive, né, como time aqui, é vivermos este domingo de NFL, o último no Gillette Stadium da temporada, que aí a gente vai ter a possibilidade de gravar tailgate, nosso convidado, camarotes, o campo, depois o vestiário. Então nós vamos extrair assim, ó, esse suco até o final. Tá combinado, né, Lara, Kawhi? Vamos nessa, né? Combinadaço, Conca. Podemos fazer uma coisa de comida também. Uma coisa assim. Né? Tem clam chowder no Gillette Stadium? Tem muito clam chowder. Comida é o que não falta no dia de jogo, hein? Vocês vão ver, o press box, quando você chega assim, normalmente tem um buffet assim pro pessoal que trabalha lá. E cada estádio que tem uma comida clássica da região, né? Aqui tem clam chowder, tem Cape Cod Chicken e tem alguma outra carne, mas enfim. Como é que é o chicken de Cape Cod? Cape Cod Chicken. Eu nunca tinha comido, na verdade, mas é uma coisa... acho que é um molho daqui da região, Cape Cod, alguma coisa assim, Lara. A Lara mora lá, não mora no Cape? Então, Lara, você já ouviu falar de Cape Cod Então, Chicken? é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Mas a gente tá sempre aprendendo, então tá tudo certo. É uma coisa nova. E também que eu aprendi hoje. tem o Lobster Roll, né? Tem o isso que eu Lobster ia Roll. falar. Lobster Rolls são muito bons. Eu gosto de Lobster Rolls. Mas clam chowder vai Mas ter. eu não gosto de clam chowder, gente. Não gosto. É bom. É porque Aliás, você não comeu clam chowder com acho. pão de queijo ainda. Clam chowder não. Né? Podemos experimentar. Quem é mais bostoniano de vocês aí? É clam chowder, certo? Não tem R. Chaura. Chaura. É isso. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que comentou no último post. A Giovana, Feliz Natal, parabéns, time. A temporada que vem é promissora. O Daniel, Feliz Natal a todos. Obrigado pelo excelente trabalho. Go Pets. O Pagliatti também está falando Go Pets. Nosso Bima sempre falou que já é rotina para ele. Então nós não vamos tirar a tua rotina não, Bima. Nós vamos continuar fazendo aqui esse podcast. E o Jeff falando, que vergonha, apareci no podcast falando palavrão. Eu não me lembro. Se a pergunta que ele mandou tinha um pouquinho de palavrão. Tá bom, tá registrado todo mundo. Meus amigos, mensagem de ano novo. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Vou começar com você, Lara, pra gente fechar esse último programa de 2024. Em 2025, que a gente tenha uma temporada fantástica, vencedora, que nós consigamos voltar aos playoffs, que é onde o Patriots sempre merece estar, e que a gente consiga continuar crescendo, amadurecendo, e que tenhamos muitas conquistas em 2025. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. Tô morrendo de saudade do Brasil, gente. Eu amo vir pra cá, mas o meu lugar é o Brasil. Então, assim, espero muito que nós consigamos fazer todas as ações que estão lá no meu caderninho em 2025. Lembrando que esse ano eu não estou sendo contratada no meio do ano. Graças a Deus, a gente vai continuar e começar em janeiro. Perfeito. Em janeiro, é isso aí. Caio Morari, um abraço, a gente se encontra no domingo. A sua mensagem aí de Feliz Ano Novo. Olha, adeus, recordes de
vitórias, adeus, não chegar nos playoffs e que, como a Lara falou, né, uma lua a vitórias, a playoffs, a championships, que é o que a gente quer aqui. Talvez um adeus ao Gerard Mayo, alô, Vrabel, não sei, brincadeira. Mas é isso aí, muito obrigado a todos. Só tenho gratidão, como eu falei. Até o próximo episódio em 2025. Já. É logo ali. É logo ali. Da minha parte aqui, vou deixar para o Kawhi fechar também o nosso Semana Patriots. Também deixar o meu agradecimento a todos vocês e a você, principalmente, né, da Pets Nation, da Nação Patriots Brasil, que nos deu esse espaço, que nos recebeu com tanto carinho. É isso, estamos super animados para o que vem por aí. Tem muita coisa para a gente contar, muita ideia, muita história. E eu quero desejar a todos duas coisas. Primeiro, uma virada de ano sem fogos de artifício. Vamos pensar nos nossos cachorrinhos, tá? Não vale mais ficar estourando, fazendo barulho. Por favor, só a luz já tá legal, mas acima de tudo, um 2025 cheio de touchdowns pra gente narrar, hein? Beleza? Um abraço, tá contigo a bola, meu caro Kawhi Marinho. Um abração pra você também. Opa, obrigado Conca, obrigado Lara, obrigado Caio. E da minha parte também, gente, só gratidão aqui no Semana Patriots, todas essas semanas construindo, vindo aqui, comentando, fazendo tudo que a gente faz. E só agradecer mesmo, e que venha um 2025 muito próspero, não só para nós, mas para todos os nossos fãs também, né? Acho que todo mundo merece. E dá-lhe paciência e também dá-lhe trabalho, porque 2025 vai ser um ano vencedor. Então, obrigado a todos, obrigado torcida aí no Brasil e vamos que vamos. Go Pats. Obrigado, gente.